Bom dia, pessoal. Eu vou falar hoje sobre o tema de mudanças climáticas, com foco nos riscos climáticos, trazer um pouco do contexto internacional, algumas informações científicas, como esse tema está sendo tratado na ONU do ponto de vista global. Depois falar um pouco sobre a estratégia da Braskem, como nós estamos nos preparando para aumentar a nossa resiliência, falar um pouco sobre os resultados aqui da Regional Sul, focando inclusive no evento que ocorreu e quais as ações que nós estamos tomando. E no fim, trazer algumas recomendações aí para vocês com relação a ações que a gente, como cidadão, como pessoa física, podemos também contribuir positivamente para esse tema. Então, somente em 2015 que houve a unanimidade técnica e científica, esses 660 cientistas de 60 países, não havia mais dúvida, e acabou. E por isso que em 2015 houve esse famoso Acordo de Paris, porque entraram as duas maiores potências, os maiores emissores mundiais, que são os Estados Unidos e a China, e eles trouxeram mais um ponto. E aqui, coincidentemente, foi quando a gente começou a definir uma estratégia de adaptação, quando a gente fez o nosso primeiro estudo de riscos climáticos. Por quê? O que eles trouxeram nesse estudo? Foi o quarto relatório. Eles dizem o seguinte: quando você emite essas emissões contribuintes para o efeito estufa, o efeito ele dura entre 100 e 150 anos. Então, o que a gente emitiu há 30 anos atrás tem em torno de 120 anos mais de efeito. O estudo foi feito em 2015, era considerando que é como se a Terra fosse parar. Eu disse, era assim, se a gente parar a Terra em 2015, a Terra já aquece 1,5 graus, por causa de todo esse lençol que já foi emitido. Mas a Terra não parou. Então, nós continuamos aqui, mandando em paralelo, a gente já tem aqui o nosso passado e esse outro em paralelo. O que significa isso? Eventos extremos mais intensos e mais frequentes. Por isso que estão ocorrendo isso. Então, enquanto a gente não encontrar essa lógica de fato, fazer a neutralidade, de fato, reduzir essas emissões, nós vamos continuar dessa forma. Então, aqui algumas informações bem rápidas sobre os desastres que ocorrem. Depois eu vou explicar a correlação entre as mudanças climáticas, os riscos climáticos e os desastres. Mas aqui, ó, vocês viram as perdas aqui em torno de 280 bilhões em 2021, né? E aqui a gente está falando de eventos meteorológicos, hidrológicos, climatológicos, mas são todos. Esse gráfico aqui é só para mostrar que esses aqui são os eventos, aqui são as perdas, vocês veem aqui em torno de 200, né? Bilhões, mas nessa linha aqui, que é uma média, são as perdas seguradas. Então, hoje, quando a gente pensa em seguro, você tem muita perda que os seguros ainda não cobrem. Então, o prejuízo ele é muito maior, né, tanto do ponto de vista de governo como empresarial. E aqui, gente, quando a gente pega um período aqui, ó, de 70 a 2019, os riscos, aqui a gente está falando dos riscos climáticos e hídricos, eles foram responsáveis por 50% de todos os desastres, 45% de todas as mortes e 74% de todas as perdas. Eu acho que eu estou ficando num local ali que é ruim para o vídeo lá, né? E quando a gente fala de desastre e riscos climáticos, qual a relação? Os desastres, nós temos os desastres naturais, os antropogênicos e os mistos, né? Então, você vê aqui que são vários os desastres, temos biológicos, a epidemia, ela pode se tornar um desastre, assim como outros, e aqui os eventos. Então, nem todos os desastres são oriundos dos riscos climáticos, e nem todos os riscos climáticos viram desastres. Quando é que eles viram desastre? Esse é o conceito mais atual sobre desastre. Ele tem vários conceitos de desastre, mas esse é um dos que está mais aceito hoje. É quando, numa ocasião de crise, a demanda por ação excede a capacidade de resposta da região. Então, o que ocorreu aqui foi um evento extremo climático que foi também um desastre. Então, por isso que a epidemia, quando ela vira uma pandemia, quando ela sai de controle,
extrapola essa capacidade de resposta, é um desastre. E esse desastre aqui, ele vai repercutindo, aqui tem exemplos, eu não vou passar isso aqui, mas para vocês entenderem que o risco ele vai trazendo até trazer alguns impactos, vários impactos do ponto de vista financeiro, né? E para fechar esse bloco aqui, ó, vocês veem aqui os dados de 2023, que é o mais atualizado. Olha aqui as perdas, o impacto econômico aqui foram 380 bilhões de dólares, 22% acima da média deste século, você vê que ele já está acima da média, e essas perdas seguradas, como eu falei, vocês veem aqui, que bem abaixo, né, 69% sem cobertura. Aqui, para finalizar esse bloco aqui, eu trago, a gente fala muito do impacto econômico, mas é importante a gente saber que tem impacto em outras esferas também. Tem as conexões. Então, a primeira é com relação a direitos humanos. Daí onde traz um conceito bem novo que está sendo trabalhado e com reivindicações na ONU com relação à justiça climática. Porque o que ele fala aqui, né? A justiça é exatamente tratar os desiguais de forma desigual. Então, esses países ricos que emitiram tanto, que estão com esse lençol lá responsável por que foi emitido, eles deveriam contribuir de uma forma diferenciada. Eles deveriam ter metas mais agressivas. Eles deveriam participar com financiamentos mais fortes, diferente desses países que entraram depois, os subdesenvolvidos, os países pobres. E, principalmente, o que o conceito traz é, lembrando que quem são mais impactados por esses eventos são as populações mais pobres, são as populações mais vulneráveis. Então, é por isso que esse conceito de justiça climática ele é um dos mais atuais e que está sendo trazido para que a gente trabalhe em toda essa estratégia de mitigação e de reduzir esse impacto sobre todos nós. Também temos conexões aqui com a segurança do processo, trabalho, saúde e higiene. Saúde e higiene a gente já está trabalhando com os times corporativos porque ele traz alguns riscos ocupacionais. Um exemplo que ele está trabalhando forte é, por exemplo, o risco de ondas de calor. Vocês não fazem ideia do impacto que isso traz, não somente com relação ao conforto das pessoas, não somente com relação à produtividade, mas com relação a riscos associados a acidentes e à saúde. Porque existe uma correlação entre a própria produtividade da pessoa com relação ao aumento da temperatura. Então, é preciso um reolhar aí com relação a todas as profissões. Segurança do trabalho, não tem como não revisar os planos de emergência, os planos de contingência. Se a regional ela tem um risco, um cenário que pode ter seca, ela tem que repensar e considerar no plano, nesse cenário, como ela vai fazer para garantir o abastecimento da água para combate a incêndio. Se a regional tem um cenário de inundação, o plano de emergência tem que considerar esses cenários e ver as rotas de fuga. Porque a rota de fuga atual pode passar por um local que não vai ser possível no cenário de inundação. Então não tem como você não rever, e isso tudo a gente considera também nos nossos planos. Segurança de processo também, quando a gente faz todas aquelas análises para definir as ações, para prevenir com relação aos eventos de processo, é necessário que se considere essas ameaças climáticas que são externas, como elas podem ser desencadeadoras de acidentes de processo. Então, assim, vocês veem que nós temos links fortes quando a gente está falando dos riscos climáticos, a gente traz uma demanda e uma necessidade de atualização de todos esses outros temas. E aqui a Braskem a gente já vem sentindo, né? A Braskem já vem trabalhando com esse tema, como eu falei com vocês. Hoje, o nosso engajamento ele é reduzindo as emissões, nós temos todo um plano de descarbonização e também tomando as medidas com o nosso plano de adaptação para aumentar a nossa resiliência. Porque vocês vejam, a forma da gente mudar a probabilidade de ocorrência desses eventos é reduzindo essas emissões. Porque a gente está falando de futuro. O que já foi feito não tem o que fazer. E agora, o que a gente vai fazer? Não vai mudar essa probabilidade. Então, a gente vai melhorar ações para ficarmos mais fortes. Um exemplo é,
vai chover, eu vou para a rua, se eu for, eu vou me molhar. O que eu tenho que fazer para reduzir o risco de me molhar? É comprar um guarda-chuva, uma capa e uma bota. Então, eu posso reduzir o risco, dependendo das ações que eu tomo, a quase zero. Então, é isso, o plano de adaptação é isso. É a gente definir ações que o evento vai ocorrer e ele vai reduzir esse impacto. Os Estados Unidos, como vocês vão ver aqui, eles já implantaram várias ações com relação a furacões. Ocorre furacão lá, que é frequente, hoje o impacto ele é menor, existe, mas não é tão alto como antes. Aqui são alguns eventos, né, que a gente sempre atualiza, que vem ocorrendo aqui no Sul. É histórico aqui, ó, mas peguei um dado de 2023, nós tivemos 22 dias parado aqui, e todos com impacto econômico. Em 2014, teve uma seca no estado de São Paulo, que já é positivo. A Braskem não foi impactada, porque já tinha uma ação lá, que era o projeto de reuso de esgoto. Então, várias plantas pararam, várias empresas pararam, mas a Braskem não, ela aumentou a operação nesse período. O furacão aqui em 2017, nos Estados Unidos, onde impactou aqui 3 plantas, né? Uma seca aqui no Rio Sena, lá na Europa, e impossibilitou o transporte de produtos de nossos fornecedores pelo rio. Nevasca aqui em 2021, onde também pararam 4 plantas. Aqui, no Terminal do México, que a gente tem um projeto lá, né, vocês sabem, de um terminal, eles exigiram aqui o estudo de riscos climáticos. Vocês vejam, para implementar o projeto, que você tem que já começar hoje, os projetos já estão nessa linha. E aqui a gente está atualizando exatamente para incluir, porque essa apresentação ela vai em todas as línguas e para todas as regionais, já incluindo aqui o que ocorreu aqui no Sul, no início do ano. Então, assim, já falando da nossa estratégia, a gente fez o primeiro estudo em 2015, revisamos em 2022, considerando todas as nossas unidades industriais, o transporte por duto e os terminais, tá? A ideia era a gente aqui identificar todas essas ameaças e definir um plano de adaptação, como eu falei. Quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está olhando os cenários, porque o risco é futuro. Então, a gente olhou aqui para o ano 2030 e 2050. Por que 30 e 50? É em alinhamento com a COP e com a estratégia da ONU, que ela tem um objetivo, e tudo é 2030 e 2050. Mas para o nosso plano de ação, a gente foca 2030, porque é difícil vislumbrar algo em 2050. Então, a gente faz esses estudos para a gente avaliar, mas a gente tem que escolher um. Então, a gente escolhe 2030 e a gente analisa vários cenários, gente. Esses são os cenários mais estudados hoje, em alinhamento lá com o IPCC. Esse cenário de você ter uma migração para um mundo mais fóssil não existe mais. Ninguém usa mais esse cenário. A gente usa esses 4 aqui, que seguia as políticas atuais. Essa segunda aqui, que seria seguir o que o governo está prometendo, os governos estão prometendo para a ONU, de atingir lá no Acordo de Paris. Aqui, mais agressivo com relação à implementação de medidas. E aqui o Net Zero, que seria de você neutralizar essas ações. Para o nosso estudo aqui, a gente considera o de seguir as políticas atuais. Por quê? Esse é o pior caso, né? É como se fosse assim, não estamos fazendo nada. Então, nesse caso aí, se você está preparado para isso, você também vai estar preparado para os demais. Os riscos físicos que a gente está falando aqui são com relação aos riscos agudos e crônicos, é similar aqui para segurança e saúde também. Nós temos o agudo, quando tem uma queda, né, aquilo que acontece e o impacto ele é imediato. Então aqui nós temos como inundação, vendaval, e também avaliamos todos os riscos crônicos, que são aqueles que vão ao longo do tempo, né? Na higiene, a perda auditiva, o ruído, ele vai aos poucos, né? Aqui aumento do nível do mar, então todas essas ameaças foram consideradas. Eu não vou falar aqui do de transição, mas nós também fizemos análise de todos aqueles riscos que podem impactar a companhia como um todo, tá? A empresa como um todo.
Aqui no Sul, em alinhamento com as lideranças e com os diretores, foram definidos quem seriam as pessoas que iam apoiar e serem os focais dessas regionais. Então, aqui a Clarissa, a Thaís e o Rodrigo Scott aí pela logística, mas nosso principal foco aqui é a Clarissa. Então, vocês já sabem aqui, se quiserem alguma informação, a quem procurar. O que é o risco aqui? Ó? É um produto da ameaça, da probabilidade dela ocorrer e o potencial impacto. Isso aqui dá um risco. A probabilidade, como eu falei, ela não vai, nós não podemos alterar, porque isso aí é um modelo climático. Ele se baseia aqui em um passado, então ele pega aqui um período de todos os eventos e tudo que ocorreu de 95 a 2014 e faz as projeções considerando aqueles cenários. Ele faz a projeção para ver qual a probabilidade. Então, não é que todas as ameaças vão ocorrer naquela região. A gente consegue identificar onde aquela ameaça vai ocorrer e qual a probabilidade dela ocorrer. E aqui a gente plota, né, de acordo com essa frequência, essa probabilidade, né, e aqui a gente vê o potencial impacto se ela ocorrer. Então, a gente avalia isso aqui para o baseline, que seria o atual, estaria aqui, ó, moderado, V com previsão 2030 e 2050. Então, para cada ameaça, para cada região, nós temos esses 3 cenários. A gente foca em 2030, que é o que a gente quer ver para o plano de ação, e a ação, como eu falei, a gente não vai mexer na probabilidade, não tem como, a gente mexe no impacto. Então, a partir do momento que eu implementar essa ação, a gente faz a avaliação e vê se ele baixou de fato para um nível aceitável. As probabilidades aqui, para vocês terem uma ideia, a gente consegue identificar quais que têm uma probabilidade maior que 90%, 65% a 90%, que é essa faixa. Aqui é um exemplo aqui do risco de secas, e aqui tem todas as plantas onde pode ocorrer seca. E aí, de acordo com essas probabilidades e com o impacto, a gente classifica e já identifica onde é prioritário. Para avaliar o potencial impacto, a gente faz com o pessoal da própria unidade. Então, vejam que a gente avalia aqui o impacto na saúde e na segurança, desde se pode ter lesões, acidentes de primeiros socorros, até ter fatalidades. Então, tem uma régua onde mostra uma sequência. O contexto social, se pode ter reclamações isoladas, intervenção, até ter intervenção do governo, ou mesmo reduzir a qualidade de vida da comunidade. O ambiental, se o evento pode ser interno, reversível, ou irreversível, de grande magnitude, extrapolar os portões. Financeiro, 100 mil dólares, acima de 10 milhões, já é alto. Infraestrutura, e também a imagem, se aquilo pode gerar uma repercussão interna, regional, nacional ou internacional. Vendo agora os resultados, aqui a gente já está vendo aqui os países onde a gente opera, incluímos a Tailândia também, vocês sabem que a Braskem tem um projeto lá já com relação a verdes, ampliação. E essas são as ameaças que estão presentes nas operações da Braskem, que é seca, inundação, epidemia, ondas de calor, tempestades, aumento do nível do mar, furacões, vendavais, ondas de frio e deslizamentos. Então, seca e inundação está presente em todos os países. A gente vai fazer uma abertura aqui por país. E no total, quando a gente avaliou os riscos, nós tivemos 114 cenários, 41 baixos, 44 moderados em toda a Braskem. E 29 que são os mais altos, né? Vocês veem que é seca, tempestades, vendavais, inundação e ondas de calor são os mais presentes. Esses 29 que geram um plano de adaptação, não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas a gente precisa concentrar recursos, né? Esses estudos, eles são, a recomendação técnica é que ele seja atualizado a cada 5 anos. Então, como a gente fez em 2015, 2022 atrasamos, o próximo já vai ser em 2027. O México aqui, ele tem 4 riscos altos, né? Então vocês veem aqui que é seca, ondas de calor, furacões e inundação.
Estados Unidos não tem mais risco alto, eles implantaram, eles são muito rápidos e tem toda uma estratégia. O país ele funciona de uma forma diferente, né? Lá, como ele já tem estações de furacões, que era um risco muito alto para eles, é muito mais fácil. O sistema de monitoramento não é da cidade, é do governo. Então, assim, foi muito mais fácil eles implementarem essas ações. Esse é um outro ponto que a gente precisa evoluir aqui junto com o governo. E aí eu vou mostrar aqui um slide depois, mostrando que a gente também tem ações com o governo que a gente precisa atuar conjunto. A Alemanha não tem riscos altos aqui, os riscos hoje são moderados, é o máximo que se tem. Então, você vê que os riscos se concentram no México, né? Mas o restante está aqui no Brasil. Então, são essas bolinhas vermelhas, onde vocês já separei ali o terminal ali, separei a Regional Sul. Então, vocês veem que o vermelho está ali, aumento do nível do mar, tempestades, inundação e também vendavais, né? Então, inundação aqui, por este evento que teve aqui, né? Ela não atingiu as industriais, né? Ela impactou mais um terminal, porém, teve impacto nos acessos e também ameaça de impacto na captação. Então, ela acaba tendo esse impacto indireto e também as unidades aquelas pararam de forma preventiva, como também ocorre em outras regionais. Quer dizer, assim, aqueles eventos que eu passei ali na Alemanha, você para preventivamente, porque se você não parar dessa forma, o impacto pode ser até maior. Então, pegando aqui as unidades industriais ali, vocês veem ali as 5 ameaças, né? Então, lá vermelhinhas ali, tempestades, inundações e vendavais. Para os terminais aqui também, está mais ou menos separado, não tem o nome, são os 3, mas também inundação, tempestades e aumento do nível do mar. Então, você vê que lá dentro do nosso plano de ação, estava conversando com o pessoal, ontem nós aprovamos mais um complemento do estudo para pegar mais detalhes sobre o aumento do nível do mar para a gente ser mais assertivo no plano de ação. A gente precisa saber de quanto é que vai subir de fato. Quanto é que é esse delta. Pessoal, como é que está de tempo aí? Tá beleza? Tá. E aqui, o nosso plano de adaptação, o plano de ação aqui, você vê que as ações interagindo com todas as áreas envolvidas, a maior parte está aqui para 2025, e esse de inundações que a gente está trabalhando em função até do evento, estamos definindo, algumas ações já foram definidos prazos, mas provavelmente aqui vai para 2025, já conversei aqui com o Scott, ele confirmou. O resultado aqui do plano aí, vocês veem 10 ameaças, 29 riscos altos, então são 66 ações, né? E aqui a previsão para a Braskem para zerar. Então, quando a gente olha o planejamento aqui, 2023, 29, esse ano a gente já tem uma previsão de reduzir 2 e em 2030 a gente zerar. Com relação aos riscos de transição, falando aqui rapidamente, os riscos de transição a gente avalia, até a gente migrar para um cenário de baixo carbono, são aqueles cenários que podem impactar toda a empresa e não regionalmente. Então, seria um risco de mercado, mudança no comportamento do cliente, o cliente começar a preferir outras empresas que tenham melhores práticas do que a Braskem, ou que tenham produtos com melhor pegada carbônica. Riscos reputacionais, o pessoal também entender que a Braskem não está fazendo um ciclo suficiente, o que não está entregando, regulatório, e um dos mais importantes aqui seria ter o imposto do carbono, ter uma precificação, e por último, tecnológico, relacionado à obsolescência, a algumas dificuldades de manter as nossas plantas atualizadas. Então, quando a gente fez o estudo, esse é o resultado com relação aos riscos. Considerando 2030, os mais importantes são esses 3. Então, ter de fato uma precificação do carbono. O Brasil já está com um projeto de lei, então já está evoluindo e vai ter um instrumento econômico. E a Braskem concorda, a gente
atua junto com alguns fóruns, até para que a gente desenhe esse instrumento de uma forma que a gente tenha eficácia na redução das emissões e não atrapalhe a competitividade da rede empresarial. Mas a Braskem é a favor. Segundo, com relação às seguradoras, então, alguns cenários de dificuldades de obter o seguro, ou mesmo ter problemas com relação à precificação da pólice, e restrições nas exportações, que algumas regiões podem entender que alguns países não estão sendo agressivos com relação às suas ações e podem começar a impor, como já existe, inclusive, alguns movimentos na Europa. Então, da mesma forma das industriais, esses 3 itens aqui eles estão sendo acompanhados por algumas ações, algumas áreas no corporativo, jurídico, relações institucionais, várias áreas aqui, mantendo também um plano de ação em relação a esses riscos. Com relação às oportunidades, a maior oportunidade é com relação a melhorar o nosso portfólio. Todo cenário que ele traz um risco, ele traz uma oportunidade também. Então, é ampliar e melhorar o nosso portfólio com relação aos verdes. Então, essa iniciativa também é conduzida pela área de inovação. E aqui, para finalizar, eu queria trazer um pouco essa questão do governo, né? Eu falei muito da ação coletiva. E lá o Acordo de Paris, o que ele traz é exatamente, vamos dizer assim, um compromisso para evoluir nos 3 pilares aqui. Então, vocês veem que eles trabalham muito com relação a metas. O Brasil tem metas para reduzir até 2030 em relação às emissões. E agora, eles estão trabalhando muito com relação à adaptação. Então, a previsão é que até dezembro a gente já tenha metas da ONU e trazendo para os países para que reduzam seus riscos e com metas acordadas, da mesma forma. Então, com esse desdobramento aí, os países eles precisam colocar suas metas. O Brasil ele apresentou a sua primeira em 2015. Essa é a estrutura do plano de adaptação do Brasil. Vocês vejam que tem vários capítulos. Onde é que nós trabalhamos aqui? Junto com a CNI, nós trabalhamos nessa estratégia de recursos hídricos. Nós trabalhamos na estratégia da indústria, onde aqui entra toda a parte de mudanças climáticas, e trabalhamos na parte de estratégia de gestão de riscos de desastres, porque tem aquela conexão. Mas ele está tendo uma revisão agora, e agora ele está sendo mais objetivo, porque ali está muito mais em cima de diretrizes, e a gente precisa que ele fique mais objetivo para, de fato, nos ajudar, porque tem alguns riscos que não tem como a gente evoluir. Monitoramento com relação a vendavais. Não pode ser só a empresa. Aumento do nível do mar. Não vai impactar só a empresa. Então, essa empresa ela não consegue evoluir sozinha em algumas ameaças. Tem que ser junto com o governo. E eu trouxe essa plataforma aqui, que é a plataforma oficial do governo, chama Adapta Clima. Vocês podem se cadastrar, tem conteúdos aqui para técnicos, eles explicam várias coisas. E a ideia é que ele seja por município. Eu coloquei até aqui a cidade de Porto Alegre, ele já tem algumas ameaças, mas não tem todas. Então, a ideia dessa plataforma é que os governos municipais e todas as entidades que estão naquela cidade consigam entender quais são as ameaças, uma série de informações para que ele consiga fazer um plano de adaptação para a cidade. Aí vocês provocaram aí o que a gente pode fazer como cidadão, porque a gente está vendo aí que a ONU está fazendo, que as empresas estão fazendo, e nós, né? A gente eu ia propor para a gente fazer um exercício aqui. Todo mundo fica em pé, eu trouxe 8 itens ali. Então quem tiver fazendo, aí continua em pé, para a gente ver. No Teams aí o pessoal levanta a mão. Deixa a mãozinha levantada até vir a negativa. Não sentem até... É fácil e também tem uma até que eu vou pular, porque senão todo mundo ia sentar. Então vamos lá, primeiro aqui. Economizar energia. Deixa eu ver o que está escrito aqui, gente. Ó. Use menos energia, diminuindo aquecedor,
e ar-condicionado, troque para as lâmpadas de LED e para aparelhos elétricos com consumos eficientes de energia. Lave a roupa com água fria e pendure as roupas no varal em vez de usar secadora. E vocês sabem que com relação à energia tem várias coisas. Muitas vezes a gente deixa um ambiente em casa com a luz acesa sem ter ninguém. Mas aqui o que a gente vai ver aqui é esse que está ali destacado. Apagou. Quem seca a roupa no varal? Aí continua em pé. Todo mundo? Maravilha. Racionalize os deslocamentos. Para longas distâncias, considere transporte público ou carona, sempre que possível. Se utilizar carro, dê preferência ao uso de biocombustíveis. Se você planeja comprar um carro, considere os elétricos, há mais modelos baratos chegando no mercado. Então, quem é que aqui, quando tem uma curta distância, prefere caminhar ou andar de bicicleta ao invés de dirigir? Eu acho que me chamaram na rádio. Curto é quando? Alguns sentaram. Vamos. Para da bicicleta. Evite o desperdício de alimentos. Quando você joga comida fora, você também está desperdiçando recursos e energias usados no cultivo, produção, embalagem, transporte do alimento. E quando a comida apodrece em aterros sanitários, ela produz metano, um potente gás de efeito estufa. Então, use aquilo que você compra e faça a compostagem das sobras. A pergunta aqui também é simples. Quem é que usa tudo aquilo que compra? Que não joga alimento vencido? Nossa. Vamos lá. Temos 4 pessoas. Aqui, ó. Tente fazer uma escolha consciente dos produtos que consome. Para reduzir seu impacto ambiental, compre em mercados locais e alimentos de estação. Escolha produtos que venham de empresas que usam recursos responsavelmente comprometidos com a redução de emissões. Isso aqui é difícil porque às vezes a gente vê aqueles orgânicos, mas eles são bem mais caros. Então, a luta da consciência com o bolso, né? Mas a pergunta aqui é: quem é que prefere comprar em mercados locais? Continua em pé. Usar o lado de casa local. Pode ser? Ó, continuamos com 3 sobreviventes aqui. Tá junto, né? A portinha 4. Essa é boa, viu? Reduza, reutilize. A indústria da moda contribui com cerca de 8 a 10% das emissões globais de carbono. Vocês sabiam disso? E o fast fashion, moda rápida, ela criou uma cultura de descarte que leva ao rápido acúmulo de montanhas de roupas nos lixões. Compre menos roupa e use-as por mais tempo. Procure marcas sustentáveis e serviços de aluguel em ocasiões especiais, em vez de comprar novos itens que serão usados apenas uma vez. Recicle suas peças favoritas e faça reparo quando necessário. Quem é aqui que faz reparo quando necessário na roupa e não descarta? Continua. Sentaram? Não, ficou só um aqui. Ah, 2? Legal. Esse próximo eu já vou avisar por lá, porque senão vocês sentariam. Mas é importante vocês saberem. Ela não vai sentar. Não, Ela vai sentar. a próxima, essa próxima aqui, não, essa próxima não vale. Ela vai pular para vocês saberem, porque senão senta mesmo, né? É com relação aos investimentos, né? Então a gente pode estimular a mudança por meio de direcionamento das economias e investimento para instituições financeiras mais éticas, né? E isso dá para a gente fazer e buscar até fazer pesquisas com os bancos que nós utilizamos, tá? Mas não vale essas, tá? Essa é difícil. Gestão de água. A gestão responsável da água não apenas ajuda as comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas, fortalecendo sua resiliência e protegendo a saúde pública, mas também desempenha um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas. Aqui é com relação aos vazamentos. Quem é que elimina os vazamentos logo que percebe? Tá bem? Vamos ter 2 heróis. Né?
Agora o último. Comer mais vegetais, legumes, frutas, grãos integrais, sementes e nozes. E menos carne e laticínios pode diminuir significativamente seu impacto ambiental. A produção de alimentos derivados de plantas geralmente emite menos gases, contribuintes para o efeito estufa, requer menos energia, terra e água. Então, quem é que está tentando comer menos carne e tentando tornar uma alimentação mais saudável? Esse aplausos aí. Ficou alguém com a mão levantada aí? E aqui, pessoal? Tem 3 pessoas no Teams ainda. Legal. Pessoal, e para encerrar aqui, essa é a parte aqui que a Thaís disse. Mas assim, ó, eu não quis enfatizar nem incluir ali. Ó, não tá querendo entrar, ó. Acho que ele bloqueou lá. Aí, ó. É com relação à pegada carbônica da carne, né? Que nós comemos muita carne no Brasil. Eu não quis nem trazer aqui alguns resultados, porque a avaliação de ciclo de vida depende muito do tipo de manejo do gado, do próprio país, então tem uma série de aspectos. Porém, quando a gente vê a pegada carbônica, todos os estudos, a diferença ela é muito grande. Então, de 8 vezes. Então, assim, a recomendação, mudem um pouco o churrasco, incluam lá uns espetos de brócolis, de, né, couve-flor, ou de vegetais que vocês gostam. Incluam carne branca também, então vão reduzindo, né? É difícil falar isso aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas é muito importante e é muito significativo, tá bom? Então, assim, espero que tenha contribuído aí com vocês, trazer um pouco desse panorama aí, pra vocês entenderem, um pouco da estratégia da Braskem, saber que nós estamos trabalhando de uma forma muito responsável, estamos tentando dar o nosso máximo, melhor que a gente vai fazer, não quer dizer que a gente vai conseguir estar resilientes para os próximos eventos, mas a cada vez mais e com os nossos aprendizados nós vamos melhorando a nossa resiliência, tá? E com relação a essas propostas de hábitos, reflitam também, porque é importante. A gente tem que pensar nas próximas gerações, para os nossos netos, eles precisam ter um mundo melhor e a gente precisa garantir a perpetuação do planeta aqui. Além de garantir a competitividade do nosso negócio, onde a gente tira aqui os nossos meios, mas também pensar na perpetuação do planeta, tá bom? Obrigado, se vocês quiserem complementar aqui. Obrigada, Xavier, pela tua palestra. Acho que é sempre um momento muito rico para a gente, né? A gente trabalha como focais direto nesse assunto, só que a gente vê o quanto que é importante a gente trazer isso para conhecimento de todos, essas provocações aqui sobre qual é a nossa parte nisso tudo, né? Então, acho que é algo também muito, muito importante, muito legal. Eu até, não combinei contigo antes, eu vou mandar no Teams depois um linkzinho de um vídeo para crianças, quem tem filhos. É um vídeo bem legal, de um canal bem bacana, que explica bastante essa temática que a gente trouxe aqui, com esse olhar, e se a gente quer, né, fazer com que esse colchão aí que a gente já está acumulando pare de aumentar, a gente precisa também trabalhar com a educação dos nossos filhos. Só te agradecer, obrigado aí. Eu não sei se tem alguma pergunta, o Teams aqui. Temos tempo para perguntar, presidente? Vamos. Primeiro, muito obrigado, já estamos mandando os parabéns aqui para o Teams também. E teve um do Adilson aqui, sobre o Pacto de Paris, né? Passou a valer desde 2016. E se na prática já se consegue verificar sinais positivos desse pacto, pois cada ano estamos vendo eventos climáticos extremos em vários lugares do mundo. Sim, não, tem muitos desafios e assim, as metas de redução elas foram definidas, mas a forma como a gente vai chegar lá não estão completamente claras. Então, vou dar um exemplo aqui. Essa questão da precificação de carbono,
é um caminho que não tem volta. Porém, a gente precisa definir algumas regras. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente defina aqui um instrumento de precificação no Brasil. E os produtos importados? Daqueles países que ainda não têm esse preço. Eles vão vir mais baratos? Vai ser uma concorrência desleal, ou seja, enquanto você está trabalhando para reduzir as emissões e fazendo um trabalho para, de fato, atingir essas metas, aqueles países que não estão. Por isso que eu linkei com aquele risco lá de restrições de exportações, porque é necessário que a gente pense, nós estamos no mercado global. Então, essas regras, eu estou dando um exemplo, elas precisam estar acertadas entre os países também. Existem outras questões, como eu falei da justiça climática, que é financiamento. Você precisa financiar. E aí está em discussão também dos países mais ricos, que emitiram mais no passado, que estão provocando essas ameaças, de contribuírem mais. Então, tem uma série de aspectos que ainda não foram completamente fechados, e por isso que, em paralelo, enquanto esses eventos estão mais intensos, eles também estão trazendo já as metas com relação aos riscos climáticos. Porque quando a gente está falando do risco, a gente está trabalhando no efeito, para nos proteger. Mas eles já estão botando meta também. Então, estamos avançando. Então, tanto é que a expectativa é que esse ano saiam metas de adaptação. A expectativa é que essa questão da precificação dos países vão mais. Vocês lembram que eu falei que na ONU é o quê? Unanimidade. Gente, é muito difícil. Eu já participei de uma reunião lá. Imagina que são 180 representantes de países. E quando vai lá falando, uma manhã toda é só dar rodada para cada um falar de um tema. Porque quando chega lá no Egito, ele faz: eu concordo com o que a Arábia Saudita falou, que ninguém lembra mais o que a Arábia Saudita falou. Discordo com o que o Canadá está trazendo. E aí? O que foi que o Canadá trouxe? Então, tem que registrar. É muito difícil, mas estamos evoluindo. Por isso que essa COP acontece todo ano, no mês de novembro. É uma reunião com os políticos, vão representantes dos países, vão delegações, técnicos e científicos. Então, assim, ela tem todo ano, estamos evoluindo. Mas eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter resultados muito bons com relação a isso. Mas, de fato, é um passo a passo. Eu até queria complementar que chamou bastante atenção no nosso próprio estudo da Braskem, né, quando a gente mostra ali os riscos altos nas regiões, a gente vê justamente essa questão que tu trouxe da mudança da justiça climática, né, que é onde a gente tem riscos altos no Brasil e no México, né, enquanto que Estados Unidos e Europa já estão com os riscos todos mitigados, né, então acho que realmente é um ponto bastante importante. E vem de encontro com a palestra que a gente teve ontem também, né, com o Tuti, que também trouxe essa visão da importância da gente se movimentar como política e como sociedade para a gente conseguir ter respaldo para poder avançar nessas ações. Perfeito, isso mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, então. Esse cenário atual de guerras, né, acontecendo mundo aí, há uma preocupação quanto a isso, e as prioridades acabam alterando, né? Porque a gente sabe que quando a gente passa por períodos assim, sem guerras, as pessoas, o investimento em saúde, né, conscientização com o meio ambiente, ele fica mais, né, em alta, em evidência, né? Mas quando se começa esses períodos de muitas guerras, né, acaba essas prioridades alterando, né? Então, assim, países como Rússia, né, como o Oriente, lá se enxerga uma preocupação aí quanto a essas questões aí, né? Se daqui a pouco a prioridade não acaba mudando, né? Sim, sim. Não, felizmente não, porque na ONU existem vários braços, né? E eles trabalham em paralelo. Então, assim como você tem ações e órgãos que tratam de todas essas questões, desses conflitos, tem outros que tratam com relação a questões associadas a direitos humanos, ao respeito de direitos humanos, principalmente em aqueles países, né, no Oriente Médio, outros que não desrespeitam. Então, você tem vários braços. E essa questão das mudanças climáticas,
ela é prioridade por dois aspectos, né? Uma, porque ela está sendo muito pressionada também, porque a gente já está vendo os números, vocês viram ali, do impacto econômico e do impacto também nas pessoas, porque ela está virando desastre. Eles estão aumentando e vários eventos climáticos cada vez mais estão virando desastres. E mais que ele tem a ver com a perpetuação da vida aqui, no nosso planeta, de fato. Então, essa prioridade, ela não para. Tá? Então, assim, porque você tem essas equipes trabalhando em paralelo. Então, felizmente, isso não ocorre. Perfeito. Bom dia aí. Primeiro, obrigado aí pelos conhecimentos compartilhados. A minha dúvida é com relação às enchentes aqui no Rio Grande do Sul, se isso, de certa forma, impulsionou alguma ação aí para controlar os riscos altos aqui nessa regional. Com esse evento que ocorreu aqui no Sul, ele nos trouxe muito aprendizado com relação aos potenciais impactos. Porque, por mais que a gente... Imagina você tentar avaliar na sua casa, se ocorrer um cenário, o que pode ocorrer. Quando ocorrer na prática, você vai ver coisas que você nem imaginou. Então, ele está sendo muito rico para a gente rever. A gente fez a revisão do plano, ainda estamos trabalhando, principalmente conhecendo os impactos, que antes eram potenciais impactos e agora são impactos reais. Felizmente, com relação às ameaças, né? Aquilo que a gente estava vendo para cá foi previsto, teve um evento em novembro também. Então, assim, a gente não teve esse grande evento, mas teve também o evento em novembro, e é um aprendizado contínuo, né? Então, a gente tenta levar também o aprendizado aqui do Sul para as outras regionais que têm ameaças similares. Então, sim, nos ajudou muito com relação a isso, e a gente revisou o plano em função desses aprendizados. Se quiserem complementar. Eu acho que o que a gente percebeu também, além da nossa parte interna, assim, da Braskem, né, que é isso que tu já trouxe, Xavier, agora a gente percebe esse movimento mais nos governos, nos municípios e também em outras empresas, né? Eu diria que antes da enchente, quando a gente falava sobre o nosso plano de adaptação à mudança climática, a gente tinha que fazer benchmarking com os Estados Unidos. Era quem a gente conseguia conversar sobre, era com as plantas da Braskem mesmo dos Estados Unidos. E aí a gente, quando a gente falava dos riscos não de inundação, porque não era um risco de fato mapeado como alto, né, mas para riscos de vendavais, e aí a gente se batia nessa questão de infraestrutura que a gente não tem aqui, né, no Brasil e nem no Rio Grande do Sul. E agora, pós, né, os eventos de maio, a gente começa a perceber as empresas, né, também trabalhando em planos de resiliência e também buscando se estruturar, né. Então eu acho que isso é um sinal de que a roda tá movimentando, né, e é um processo de aprendizado longo, né. A gente vê também, a gente teve recentemente aqui no Rio Grande do Sul a instalação do radar meteorológico, de um novo radar meteorológico, que era para ter sido instalado aqui, acabou ficando lá em Porto Alegre, que é algo que também vem no sentido de nos ajudar a gente poder ter o input, né, a informação prévia para a gente poder startar as nossas ações que estão estabelecidas dentro do nosso plano. Sim, e um outro importante aprendizado aqui também é que, assim, existem alguns eventos extremos que eles desencadeiam em outros. Vou dar exemplo. Então, eu tenho uma inundação por si só. Você pode ter uma inundação. Mas toda vez que você tem um furacão, você tem inundação na sequência. Se você tem tempestades fortes, você tem inundação. Percebe? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente viu aqui também, que a gente já tinha mapeado aqui tempestade alto, alguns eventos altos, e, consequentemente, se você tem a inundação. Então, isso também nos ajuda, inclusive, para a gente rever na metodologia Braskem e olhar outras áreas também, que de repente você está pensando somente no furacão, mas cadê? Vê a inundação também. Está pensando só na tempestade? Vê a inundação também. Então, trouxe também outros aprendizados que, inclusive, a gente está revendo a metodologia da Braskem, porque essa questão que a gente falou, o impacto na captação, que não estava aqui,
A planta parou por uma questão que não era na planta, era fora. Então a gente precisa ampliar o nosso olhar, não ficar somente na planta. Eu preciso pensar em pontos logísticos e estratégicos e pontos que eu tenho que são estratégicos para ter acesso e para a nossa unidade. E além dos planos, de como tirar as pessoas, resgate, plano de emergência, uma série de coisas. Então, assim, o importante é que assim, estamos usando todos esses aprendizados, revisando tudo que é necessário e fortalecendo todas as ações que são necessárias. Legal. Mais alguém? Tá bom. Fechamos aí uma hora. Né? No tempo. Então, gostaria também de avisar que o Teams ali tá cheia a sala, tá? Tem mais de 120 pessoas, as salas de controle estão conectadas, né? Então, não caberiam todos aqui no auditório, né? Então, um público bem expressivo aí, depois teremos ainda a gravação aí da palestra de hoje aí, e a gente manterá aí disponível para todos, tá? Então, obrigado novamente. Então, lembrando que amanhã teremos a palestra sobre o benzeno com o sindicato, né? Fica o convite, teremos 3 horários. 8h30 no auditório da PS6, 10h30 no auditório da PP1 e aqui a 1h30 da tarde. Daí na quinta-feira a rústica e na sexta-feira, né, com a palestra sobre segurança não é mágica, é hábito. E hoje temos ainda a distribuição das mudas, né, os brindes, as mudinhas aí para a gente começar, né, fazendo nossa parte aí, plantando uma planta, né, ajudando com tudo que foi apresentado aí hoje, né. Então muito obrigado aí, bom almoço, boa terça para todos.